Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu, você internauta, boa tarde. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a atuação da pediatria e os cuidados com a saúde da criança, vacinação infantil, com destaque para a Covid-19. Convidamos para estar aqui a médica pediatra, doutora Cristiane Moreira Pena. Doutora Cristiane, boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde, internautas. E, doutora, como nós podemos já definir a pediatria? Então, para mim é fácil falar da pediatria, porque eu trabalho nesse ramo já tem 10 anos que eu estou aqui na cidade, sou daqui de Manhuaçu mesmo, minha família é daqui. E tenho um imenso prazer em comentar sobre o tema, porque eu amo o que eu faço. E a pediatria, ela é uma especialidade médica que ela atua tanto desde o nascimento do bebê, né, até a vida dele na adolescência. Então, ele cuida do bebê até o adolescente. Então, ele pratica tanto a prevenção de doenças, né, como as doenças em si também. Nós podemos entender já nesse primeiro momento que é de suma importância o pediatra na vida da criança, não é isso? Sim, com certeza. É de extrema importância, desde quando o bebê está nascendo, né? Até o crescimento e o desenvolvimento dele da adolescência. E sobre o aleitamento, muito se fala ainda, algumas dúvidas. Qual é a realidade em termos até quando deve se amamentar, quando não amamentar, como é que é? O aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até o 6º mês, né? É um leite de extrema importância para o bebê, porque além da mãe estar nutrindo esse bebê, ela está passando proteção e imunidade contra várias doenças. A gente sabe também que não é uma fase fácil para a mãe, porque tanto a mãe tem que aprender a amamentar, quanto o neném tem que aprender a sugar na mãe, né? E é uma tarefa difícil e a mãe precisa de muita ajuda, ela precisa de uma rede de apoio nesse momento, para ajudá-la tanto a conseguir amamentar e manter esse aleitamento até o 6º mês exclusivo. Depois já inicia a introdução alimentar, que aí a mãe pode manter o leite e os outros alimentos, né? Doutora Cristiane, na atualidade, além do acompanhamento e tratamento físico da criança, as situações psicológicas e comportamentais devido a essa evolução que tem ocorrido, como é que é? Hoje em dia isso é muito comum, né? Os pais, eles deixaram um pouco de estar do lado do paciente, do lado da criança, e estão substituindo pelas telas, entrega notebook, celular, videogame, e as crianças passam a maior parte do tempo nessas telas, que é prejudicial. A Sociedade Brasileira de Pediatria até liberou um documento recente que fala que o uso exagerado dessas telas pode trazer vários transtornos para a criança, né? Transtornos mentais, psiquiátricos, alteração na fala, na linguagem, até mesmo no comportamento, na violência, né? E ela preconiza que crianças de 6 a 10 anos têm que ter um tempo máximo de tela de 2 horas. E crianças de 11 a 18 anos, no máximo de 3 horas de tela. E crianças menores do que essa, é melhor evitar o uso da tela. A criança, às vezes, nem falou mamãe e papai, já está ganhando aparelhinho, celular, alguma coisa em termos de tecnologia. Os pais já né? Estão substituindo, né? E o que tem se visto aí, às vezes, é uma situação que no futuro vai ter uma certa deficiência, né? Com certeza, vai trazer vários transtornos, né? Agora, e não é bom. Importante também a gente verificar nessa atuação do pediatra a prevenção de doenças crônicas que estabelecem nesta faixa etária, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e outras. Então, a função do pediatra, eu falo que na consulta a gente tem que conhecer a criança como um todo, né? A gente tem que saber da alimentação, uso de medicamentos, se ele tem algum fator hereditário, alguma doença, se ele já teve alguma comorbidade, porque isso tudo influencia nessas doenças crônicas. E aí o pediatra tem que conhecer a criança como um todo, né? E conhecer também os hábitos de vida da família, para a gente poder ajudar a evitar essas possíveis sequelas e consequências dessas doenças crônicas que hoje em dia a gente tem visto muito na faixa etária pediátrica, né? Crianças obesas, hipertensas. Então a gente tem que ficar bem atenta mesmo durante a consulta e tentar ajudar as famílias, né? E tem como identificar essas doenças crônicas bem cedo, não tem? Bem precoce, né? Tem várias doenças que às vezes têm relação com o hábito alimentar, com o estilo de vida da criança, da família. Então já tem como o pediatra intervir desde pequenininho. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.
Hoje nós estamos conversando com a doutora Cristiane Moreira Pena e nós estamos conhecendo um pouco mais da atuação da pediatria, os cuidados com a saúde da criança, vacinação infantil com destaque para a Covid-19. Doutora Cristiane, o teste do pezinho é fundamental e a finalidade do teste do pezinho? O teste do pezinho é de extrema importância, ele é considerado um exame de triagem, ele é feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. E ele chama teste do pezinho porque ele é colhido no calcanhar do bebê, né? E através dele a gente detecta várias doenças. E essas doenças, quanto precocemente feito o diagnóstico, mais rápido a gente consegue fazer o tratamento e evitar as possíveis sequelas. É um exame que a gente detecta tanto a fenilcetonúria, fibrose cística, o hipotiroidismo congênitos, a hemoglobinopatia, dentre outras doenças. Essas são mais da rede SUS. Existe o teste do pezinho também ampliado, que detecta mais de 50 doenças, né? Então, é um dos exames de triagem que o bebê faz quando ele nasce. Existem outros também, mas esse é de primordial importância. Não tão conhecido como o teste do pezinho, tem o teste da orelhinha, Teste né? da orelhinha, que é um outro exame de triagem que é feito também, né? Esse exame agora já está sendo feito dentro do hospital. E além do teste da orelhinha, a gente tem o teste do olhinho, o teste da linguinha e agora eles estão comentando o teste da bochechinha, que é para detectar as doenças raras, mas não é um exame obrigatório ainda não. Da bochechinha, isso daí é realmente mais novo. É mais novo, ele é recente. Ele é um exame que vai detectar as doenças raras, né? Essas doenças raras podem ser várias doenças genéticas, as imunodeficiências, né? Que não é uma coisa muito comum de se ver, mas que se for detectado precocemente, a gente já consegue fazer o tratamento adequado. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação, a importância de se manter a caderneta ou carteirinha, como alguns dizem, de vacinação em dia, né? E as principais vacinas aí nos primeiros anos de vida. Uhum. Então, é de extrema importância também que os pais mantenham o calendário vacinal em dia. A vacina é a única forma de prevenção de doença, né? Então, hoje na rede SUS, a cobertura vacinal já está bem ampliada. Existem poucas vacinas que a gente não encontra no Programa Nacional de Imunização. E através da vacinação, as mães vão estar fazendo o melhor para o seu filho, que é prevenir de complicações da doença, porque eu queria que os pais soubessem que as vacinas, ela não impede que você tenha doença, impede que você tenha a forma grave da doença, né? Igual nós vamos comentar um pouquinho depois sobre a vacinação do Covid, que tem muito medo, os pais têm insegurança, mas é a forma que a gente tem de prevenção, né? Através da imunização. Então, hoje em dia, o bebê já sai do hospital imunizado pela BCG, que é da tuberculose e da hepatite B, e depois ele tem uma sequência de vacinas que ele faz ao longo da vida, né? E existem vacinas que a gente encontra nas clínicas particulares, como a da meningite B, a meningite ACWY, que são doenças que vira e mexe, vem dando surtos, né? Recentemente teve um surto no Espírito Santo de meningite, então é importante manter o calendário vacinal em dia. Existem aquelas também que fazem parte de campanhas, como é a da combate à polio, poliomielite, né? Teve um tempo atrás também que voltou a ter o surto de sarampo, né? Eles perceberam que várias crianças não estavam sendo imunizadas corretamente e aí eles surgem as campanhas para tentar manter uma cobertura vacinal ampliada, né? E a vacinação, sem dúvida, é responsabilidade dos pais. Responsabilidade dos pais. São mais de 2 anos de enfrentamento à pandemia do coronavírus e, na atualidade, ainda se discute quanto à vacinação das crianças. O que os pediatras, doutora Cristiane, estão falando sobre a vacina da Covid-19? Então, isso é uma dúvida muito frequente nos consultórios. Não tem uma consulta que as mães não perguntam sobre a vacina do Covid, né? Elas têm medo, têm receio. Muitas buscam informações aonde não devem, né? Informações falsas, famosas fake news. E eu só oriento os pais a tentar manter informações coerentes, que vão ajudar a manter, esclarecer as dúvidas, né? Quanto ou não vacinar o bebê. No meu ponto de vista e no ponto de vista da sociedade brasileira e da sociedade de imunização, as crianças devem ser imunizadas. As crianças, elas funcionam como um vetor da doença e quanto mais imunizadas elas forem, menor o risco de transmissão para os familiares.
E pouco se fala em Covid em criança, mas é uma doença grave em criança também. Não pode ser considerada só uma gripezinha, né? As crianças também podem ter complicações. A complicação mais temida é a síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença grave, que traz várias repercussões, né? Legalmente falando, é uma síndrome que causa inflamação em vários órgãos do organismo da criança, e o principal órgão acometido é o coração. E aí pode levar a miocardite, que é uma complicação grave da Covid em criança. Então, as crianças precisam ser vacinadas, as mães e os pais, né, têm que perder esse medo e vacinar as crianças. As crianças que são vacinadas são crianças de 5 a 11 anos, que foram as que fizeram testes, né, que foram liberadas nessa faixa etária. As vacinas contra a Covid ofertadas para as crianças são seguras e eficazes? São seguras e eficazes, foram feitos testes, né? Aí pegaram essa faixa etária de 5 a 11 anos a princípio. Eu acredito que daqui a pouco vai reduzir essa faixa etária. E nessa faixa etária o uso é seguro, sim. E após essa vacina, tem um índice assim, de proteção contra hospitalizações, óbito? Sim, tem sim. Existem 2 vacinas liberadas no Brasil, né? A gente tem a Coronavac e a Pfizer dose pediátrica. A Coronavac, após a 2ª dose, a criança tem 70% de eficácia e a Pfizer ela tem 90% de eficácia, ou seja, reduz bastante tanto o índice de doença quanto das complicações e futuras hospitalizações por causa da doença. Por que essa questão da resistência ainda em vacinar os filhos, né? A gente observa assim algumas manifestações, igual você chegou até a mencionar algumas fake news, etc. Por que essa resistência ainda? Mais medo, né? Insegurança, é uma doença nova, a gente ainda não sabe muita coisa dela, vira e mexe tem surtos, surgem variantes. Os pais ficam inseguros mesmo em vacinar, com medo das reações adversas, com medo da criança ter a doença. Lembrando que a vacina ela não vai causar a doença na criança, ela vai evitar que a criança tenha a doença e evitar que ela transmite a doença para os familiares. É uma forma de prevenção. Mesmo que ela tenha a doença, o organismo já vai estar produzindo anticorpos, né, proteção contra possíveis complicações. Então, o medo existe mesmo por ser tudo muito novo, mas eu acredito que nós vamos vencer isso. E a melhor forma de se orientar é, logicamente, procurar os profissionais da área da saúde, o sistema de saúde, não é isso? Procurar o pediatra de confiança, né? O pediatra da família. A gente fala que a criança ela tem que ter o seu pediatra para chamar de seu, né? E os pais têm que ter confiança no profissional que leva e tirar as dúvidas com quem entende mesmo do assunto, né? Com quem sabe mesmo responder as dúvidas e tirar todas as dúvidas. Conforme nós dissemos há pouco, né, a vacina é um direito da criança, a da Covid também é um direito da criança. Sim, com certeza, é um direito da criança. A criança também precisa de ter essa proteção, né? E diante de tudo que foi abordado aqui, na dúvida, manter um contato com o seu médico, né, de confiança, o pediatra, não é isso? Sim, o pediatra, ele, igual eu falei, né, o paciente ele tem que ter um pediatra para se chamar de seu. E é ele que tira as dúvidas, é ele que ajuda tanto na prevenção de doença, quanto até mesmo na doença, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que não adianta ir na consulta só quando a criança está passando mal. A gente tem que ir na consulta para a gente ver o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, o pediatra ele tem que conhecer a criança como um todo para ajudar no momento que os pais mais precisam. Agora, como é que é a satisfação do pediatra que acompanha a criança, vai vendo esse crescimento, depois vem a adolescência? É muito gratificante. Tem 10 anos que eu estou aqui na região, então eu tenho pacientes desde quando nasceu, né? Alguns nasceram comigo e eu acompanho eles até hoje, vejo o crescimento e o desenvolvimento, uma satisfação imensa. E tenho muito prazer do que eu faço, gosto do que eu faço, tenho amor mesmo em minha profissão. Doutora Cristiane, agradecemos a sua participação e uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, nós conversamos com a médica pediatra, doutora Cristiane Moreira Pena, e nós falamos sobre os cuidados com a saúde da criança, vacinação infantil, com destaque para a Covid-19. Para você, internauta, um abraço, boa tarde. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, um abraço, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.